Olá, sejam bem-vindos novamente a mais uma aula do curso de História Moderna da Universidade Federal do Oeste do Pará. Nessa aula, nós vamos dar sequência às discussões acerca das reformas. Como eu disse, essa ainda é uma aula mais panorâmica acerca do tema, porque ela está dando início à nossa unidade número 3, o tempo das reformas. E agora eu passo a me concentrar no capítulo básico dessa aula, na bibliografia básica da aula, que é o texto sobre o Renascimento como Reforma da Igreja, do Jean Delumeau. Inicialmente, no capítulo, o Delumeau nos convida a pensar o contexto, esse contexto turbulento do início do século XVI, mas que ele retoma novamente. Para o Delumeau, sempre é fundamental nós enxergarmos esse tempo curto da reforma do século XVI a partir de fenômenos mais longos. Então, para o Delumeau, é sempre pensar o século XIII ao XVII, isso é fundamental para compreender o autor. E desde já eu abro aqui que a minha proposta é que nós possamos ler o texto e enxergar como o autor defende uma tese para explicar um fenômeno histórico como as reformas. Então, em primeiro lugar, o Delumeau está pensando nesse contexto, que é o contexto do início do século XVI, mas que também é o contexto que vem do final do século XIV, e ele começa citando a questão do cisma do Ocidente. O cisma do Ocidente ele é muito importante porque ele mostra um problema institucional importantíssimo para a história da Igreja no período exatamente anterior a essas grandes reformas do século XVI. Então, o Delumeau nos mostra lá que no último quartel do século XIV, lá a partir de 1378, a Igreja se divide. Após um longo período que nós chamamos do Papado de Avignon, o momento que o Papa e a cabeça da Igreja sai da Itália e vai para a cidade de Avignon, no sul da França. Alguns falam de um cativeiro francês do papado. A partir desse período, nós vamos iniciar na Europa, no Ocidente, a divisão da cristandade entre o papado, que fica ali em Avignon, e o papado em Roma. Temos então dois papas, e no início do século XV, ali em 1409, chega a ser eleito um terceiro papa. Essa divisão da cristandade, eu coloco um mapa para vocês. Vocês podem ver no mapinha a divisão aqui entre laranja, amarelo e, podemos dizer, um azul, um lilás. A divisão aqui entre obediências ligadas a Roma, obediências ligadas a Avignon e alguns reinos, no caso do Império, que vão variar o seu vínculo de obediência. Então, com esse mapa, eu quero que vocês possam enxergar uma Europa dividida. E é interessantíssimo a gente destacar como que essa divisão, inclusive, mobiliza as ideias de cruzada para o inimigo cristão. Então, a gente se acostumou a enxergar o tema da cruzada como um discurso de luta, de uma guerra santa entre cristãos e muçulmanos, mas no século XIV e início do século XV, o discurso cruzadístico, novamente de guerra santa, ele vai se mobilizado para a disputa entre cristãos e cristãos apoiadores do Papa de Avignon, cristãos apoiadores do Papa de Roma. Por exemplo, no cenário da Revolução de Avis, no cenário da Guerra de Sucessão Portuguesa, ali de 1383, nós vamos ver esse discurso do espanhol, no caso do castelhano, do castelhano como o anticristo, e também do lado dos castelhanos, essa ideia de uma guerra que tinha conotações religiosas com os cristãos portugueses que eram ligados ao Papa de Roma. Então, essa divisão política da cristandade, ela é fundamental, ela é uma das expressões do cisma, e para resolver esse cisma,
uma via foi buscada, foi explorada, que é a via do concílio. É um movimento conciliarista que marca os séculos XIV e XV na Europa. Então, essa via, que de certo modo fortalece a Igreja ao permitir a superação do cisma, ela enfraquece o papado em termos de ideais. Então, o que é esse movimento conciliarista? Ele é um conjunto de ideias que, em síntese, estão dizendo que o Papa deve ser submisso ao concílio, porque no concílio, ele abre novamente um parênteses, acredito que vocês lembrem isso das aulas de medieval, os concílios desse período não eram ocupados só por homens da igreja, do clero secular e regular. Esses concílios também tinham a participação de homens letrados, representantes dos estados, então uma participação muito efetiva de diferentes segmentos sociais nos concílios, como diferentes delegados para os concílios do período. Então, o movimento conciliarista entendia que esse concílio alargado, o conjunto dos fiéis, eram eles que tinham o direito de conduzir a igreja, estando o próprio papado submisso às ideias do concílio, né? Então, esse movimento que chamam de que alguns vão falar que tentavam instaurar uma monarquia parlamentar em Roma, na igreja, na Santa Sé, ele ganhou muita força no final do século XIV, início do século XV, inclusive obrigando o Papa a chamar vários concílios ali na primeira metade do século XV. O nosso texto lembra que no concílio de Constança o cisma tem fim, ali em 1417. Então, aí alguns alunos já me perguntaram: professor, o senhor falou que os acontecimentos são contemporâneos, né? Então, para a gente ter uma ideia, 1417, fim oficial do cisma no Ocidente, fim do Concílio de Constança. Essa é a mesma época do início da expansão marítima, se nós quisermos considerar a conquista de Ceuta em 1415 como um marco importante. 1417 também é um momento ali já de condenação dos hussitas, né, que é uma revolução, uma revolta, uma reforma religiosa importante que é tentada no reino da Hungria, na região da Boêmia, ali do início do século XV, e que vai ser condenada com John Hus sendo queimado pela deliberação do concílio. Esse é um ponto interessante, a gente vai falar mais disso brevemente, mas vai falar um pouco mais na aula seguinte, que são os reformadores. Então, só para a gente entender que no momento dessas discussões conciliaristas já tem alguns pregadores sendo condenados como heréticos por suas tentativas também de reformas, tá? Então, essa é uma discussão importante, e o Delumeau, lá nas primeiras páginas do capítulo, nos lembra que o concílio de Constança, mas os concílios da primeira metade do século XV estão muito preocupados em fazer valer. As repercussões efetivas foram pequenas, mas era uma preocupação da convocação desses concílios à discussão da reforma da igreja. Então, a questão da reforma, mais uma vez, ela está colocada no centro do debate político, teológico, religioso do início do século XV. E aí o Delumeau vai avançando sobre esse contexto, sobre esses cenários, e ele chega à questão de uma tese, que é a tese contra a qual ele vai se levantar, ele vai tentar a todo momento criticar e apresentar uma outra via alternativa para a explicação da reforma. Então a questão aqui é: qual foi o motivo da reforma? Tá? Poderíamos simplificar e muito a questão por trás dessa discussão que o Delumeau vai iniciar, nessa questão. Tá, mas por que aconteceu a reforma naquele momento? E aí o Delumeau nos lembra que boa parte da historiografia seguiu o argumento das fontes do período, né? Então, fez valer
um discurso das fontes do período, indicando que, diante de um cenário do que a gente chama de abusos do clero, de abusos da igreja, houve uma necessidade profunda de reforma no cristianismo. Então, esse cenário muito comum nos manuais escolares, acredito que se vocês pegarem os livros didáticos, ainda vão encontrar bastante essa leitura. Em turmas passadas, a gente pegou alguns materiais em sala para fazer esse exercício também, e estavam lá os manuais dos anos 2000 ou 2010, continuando essa ideia de uma reforma contra os abusos do clero católico. Então, Delumeau ele vai nos apresentando aqui esse cenário dos abusos, que ele existe, esse cenário dos problemas da igreja, que ele existe, ele é real. Ele nos fala que a gente tem que enxergar esses abusos das mais diferentes ordens. Então, nós os encontramos no alto clero, muito ligados à questão da luxúria, do luxo, e aí vamos lembrar que luxúria é pecado, e também essa questão da imoralidade do alto clero, nessas grandes autoridades eclesiásticas. Então, por sua ligação, às vezes, com práticas pagãs, com círculos não religiosos, com questões mundanas demais, eram muito criticados. Também vamos ter uma crítica profunda ao baixo clero, e aí por um outro caminho, mas é por uma extrema pobreza desse que os párocos locais viviam, o padre rural vivia nesse período, e pela falta de instrução. Vocês lembram de algumas anedotas, até que eu contei na disciplina de História Medieval, de padres que não conseguiam nem, algumas fontes relatam que padres não conseguiam nem rezar um Pai Nosso nesse cenário, em algumas áreas mais rurais. Então, padres extremamente sem formação ou com baixíssima instrução. Eles são todos assim? Não. Mas nós temos essa crítica a certos indivíduos dessa hierarquia eclesiástica que apresentavam uma baixa instrução e baixas condições até de sobrevivência nesse período. Por fim, o Delumeau não segue nessa linha, mas eu destacaria também o problema do clero, que eu poderia chamar aqui de um clero de Estado. Tá? O que eu estou querendo chamar desse clero de Estado? Quando a gente pensa, eu vou falar um pouco disso na nossa próxima unidade, que é a unidade sobre o Estado moderno, pensar como a importância da participação de homens da igreja, de homens do clero, na estrutura burocrática. É óbvio, preciso que vocês lembrem-se disso das aulas de medieval, mas há uma redução. Se a gente olhar para a monarquia dos séculos XII e XIII, a presença clerical era muito mais intensa do que ela será no século XV, XVI e XVII, mas existem homens do clero importantes atuando junto ao monarca, como confessores, pregadores, esmoleres, na questão das esmolas, homens da igreja ligados também às estruturas da justiça, que vão, por vezes, vão ser criticados por estarem atuando como se fossem submetidos ao poder do rei. Então, de diferentes vias, nós vamos ver esse clero sendo atacado, e, paralelamente a isso, há um movimento intelectual, letrado, em que os grupos não eclesiásticos também propondo reformas e críticas a essa organização do clero. Então, o Delumeau está olhando para esse cenário e fala, olha, de fato, ocorrem problemas que nós chamamos aqui da tese dos abusos da igreja. E para dar uma síntese a essa discussão, lá na página 112, 112 do meu livro, tá? Como eu falei para vocês, vai ter uma variação de página para o texto de vocês, porque eu estou com uma edição e para poder encaminhar para vocês, eu encaminhei de uma outra edição. E o Delumeau diz assim, abre aspas: não admira que, assim dirigida e enquadrada, a cristandade dê, na véspera da reforma, uma impressão de caos. A liturgia perde importância face a novas fórmulas de devoção. Devemos nos submeter aos sacramentos ou ao terço, à missa
uma missa que a maioria dos fiéis não compreende, ou a via sacra? A Deus ou aos santos? O politeísmo parece renascer. Os cristãos, possuídos pelo medo da morte e do inferno, procuram abrigar-se sob o grande manto da Virgem e tentam evitar a condenação eterna, adquirindo grande número de indulgências. A penitência ganha assim um caráter venal, e as indulgências são propostas como se fossem lotes em tômbolas. Numa atmosfera saturada de inquietude, e quando o diabo parece vaguear por toda a parte, desenvolve-se no século XV a caça aos feiticeiros e, sobretudo, às bruxas, que apenas abrandará após 1648. Em todos os domínios existia, pois, uma crise na Igreja. Tendo queimado muitas santas personagens como João Hus, 1415, e Savonarola, em 1498, tendo recusado a ouvir os apelos à renovação, a Igreja enfrentou nas piores condições o choque vindo de Wittenberg, Wittenberg, como a gente chama muito no português brasileiro. Lutero aliava a ciência teológica de Wycliffe à veemência de João Hus. Fim de citação. Esse é um trecho interessante porque o Delumeau se preocupa em mostrar exatamente esse cenário de crise. Então ele começa discutindo a questão do cisma, o movimento conciliarista, e depois, ao entrar na discussão dessa tese dos abusos da Igreja, ele mostra que essa tese tem fundamentos. Ela não é uma tese sem fundamentos. Ela não é uma tese que ele entende que ela não tem bases históricas. Pelo contrário, ela tem muitas bases históricas. Só que para o Delumeau ela é insuficiente. Antes de se preocupar em questionar centralmente essa tese, ele continua enfatizando esse amplo contexto que reafirma, de certa forma, esses pressupostos do abuso da Igreja. Então, Delumeau passa a falar, então, do que ele está chamando de uma contra-reforma, que é a Reforma Católica. A gente já falou sobre isso no primeiro vídeo, e o Delumeau aqui está pensando na questão de Trento, do Concílio de Trento. E aí o Delumeau nos fala, por exemplo, como que o concílio ele é importante em termos de uma afirmação doutrinária. Eu destaco a questão dos sacramentos. Nós sabemos, nós vamos falar mais disso também na aula que vem, na sala número 10, sobre a reforma e os reformadores, que Lutero, por exemplo, e o movimento protestante rompe, e uma das grandes mudanças entre essas igrejas protestantes e essa reforma católica é a questão dos sacramentos. A igreja mantém os sacramentos frente às críticas protestantes. Então, essa é uma marca importante. Então, o catolicismo romano se reafirma pela defesa de todos os sacramentos. Além disso, há uma ênfase para dar resposta a essas críticas na questão do catecismo, como uma forma de ampliar o contato da população com a doutrina cristã, no caso, a doutrina cristã católica, entendida pelos católicos como a correta, e também a estruturação de seminários para a formação do clero. Então, há uma ênfase aqui por entender-se que a formação do clero ela era frágil ou apresentava muitos problemas. Há uma ênfase aqui na questão dos seminários. Então, isso é importante também, até para uma reforma, uma resposta da Igreja às críticas que recebia. Então, novamente, só para a gente voltar a uma questão que eu já falei, nós temos aqui uma discussão do Delumeau muito preocupada em mostrar uma igreja como defensiva, a igreja dando respostas à reforma. Então, por mais que depois o Delumeau mostre uma igreja muito mais ativa, um catolicismo muito mais ativo nesses séculos, nesse primeiro momento ele está enquadrado nessa leitura que eu chamei de tradicional acerca da Reforma Católica. Então, retomo para as discussões do autor. Ele também destaca um maior rigor institucional para a vinculação, por exemplo, da organização da hierarquia eclesiástica,
E também eu falaria de uma capilaridade dessa rede paroquial, né? Então, se para o medievo a gente fala da importância da rede paroquial para a presença da igreja, especialmente no meio rural, mas é agora, no século XVI, que essa rede paroquial ganha ainda mais capilaridade na Europa. E nesse cenário, novamente, eu cito a importante contribuição do Federico Palomo para essas discussões. Avança ainda em como essa igreja, em vez de estabelecer um diálogo, mas talvez pudesse ter sido profícuo com essas lideranças protestantes. Por exemplo, Erasmo entendia que a igreja não deveria ter excomungado o Lutero, a igreja deveria ter buscado diálogo mais aberto com Lutero, um diálogo mais humanista, e o Delumeau fala que na época não dava muito espaço para o humanismo na religião. Então nós temos a igreja aqui em Trento reafirmando o protestantismo como heresia. Então há uma perspectiva aqui, sim, de diferenciação e de condenação a esses movimentos. Paralelamente a isso, nós temos ainda algumas novas posições que vão sendo reafirmadas, como a defesa da Vulgata de São Jerônimo, a defesa da língua e da instrução das missas, celebrações em latim, a questão do culto aos santos. Então, enquanto alguns movimentos, algumas regiões protestantes iniciaram um movimento que até iconoclasta no século XVI, a Igreja Católica reafirma o elemento do culto aos santos. E nós temos um outro lado, esse lado o Delumeau pouco destaca, mas eu gostaria aqui de enfatizar, de que é importantíssimo entender também, ligado a esse movimento de Trento, as questões acerca da missionação e da pregação, né? Porque eu diria que essa face tridentina, ela é fundamental para entender a inserção do catolicismo na colonização da América, seja da América Espanhola como da América Portuguesa. Então, hoje, vermos esse enraizamento do catolicismo na América, ele também decorre dessa face tridentina. Então, nós vamos falar, por exemplo, das missões jesuíticas, o papel da Companhia de Jesus para levar aqui à América, mas também ao Oriente, esse catolicismo reformado. E, por fim, aí sim, Delumeau está destacando, que é um pouco do tema da nossa terceira aula da unidade, que é a discussão de como que essa igreja reafirma princípios que nós temos chamados desde a Idade Média de uma sociedade persecutória, estabelecendo uma lista de livros proibidos, reafirmando a ideia do Santo Ofício, lembrando que o Santo Ofício é até anterior um pouco à convocação do Concílio de Trento. É na sequência dessa discussão sobre Trento que o Delumeau, então, passa a se dedicar a questionar a centralidade dos abusos da igreja como causa da reforma. Em outro livro, que eu citei, O Nascimento e Afirmação da Reforma, escrito 2 anos antes desse livro que nós estamos lendo, A Civilização do Renascimento, o Delumeau já questionava outras interpretações como causais da reforma. Por exemplo, discursos que tendiam a entender a reforma como por um viés muito de classe. Então, nesse momento, sem se preocupar em adentrar essas discussões mais historiográficas, teóricas, para responder a quais são as causas da reforma, o Delumeau se dedica então a questionar a centralidade da principal explicação, que é esse cenário de um abuso da igreja. E o Delumeau vai nos dizer exatamente sobre esses desacordos teológicos que marcam o período. E para o Delumeau, para entender por que a reforma do século XVI ela consegue gerar um movimento de ruptura dentro do cristianismo, diferentemente de outras inúmeras reformas que ocorreram, ou tentativas de reformas que ocorreram desde a formação do cristianismo,
o Delumeau então entende que nesse momento a discussão teológica, óbvio, aliada a uma série de outras transformações, questões regionais, questões políticas, sobretudo da questão do império, essas disputas entre os poderes dos senhores, dos duques do império contra a presença de Roma, as mudanças do contexto. O Delumeau fala que não dá para a gente entender o sucesso dessa reforma no século XVI sem entender as divergências teológicas. Então, para o Delumeau, a teologia é mais importante que as discussões morais, ou seja, que as discussões do abuso da igreja. O Delumeau diz assim, lá na página 120, novamente 120 da minha edição, eu cito: a breve memória que apresentamos das desgraças da igreja parece, antes de tudo, a confirmação de uma tese há muito já clássica. Os abusos cada vez mais numerosos, ligados à excessiva centralização romana e aos interesses demasiado temporais do clero, provocaram, através de uma espécie de fastio, a revolta protestante. Esta, por sua vez, provocou uma renovação da parte da cristandade que permanecera fiel a Roma, mas esta renovação, realizada tarde demais no sentido do antiprotestantismo, apenas alargou o fosso que existia entre os dois mundos cristãos, agora hostis entre si. Ora, esta tese manifesta-se insatisfatória quando saímos do nível superficial dos acontecimentos para mergulhar nas profundezas da vida cristã dos séculos XIV a XVI. Fim de citação. Esse é um trecho muito importante porque acredito que a leitura dele, a escuta desse trecho, ela evidencia como o Delumeau aqui está explorando um dos pressupostos dessa história das mentalidades, que é buscar as profundezas da experiência do homem em sociedade, essa história longa, essa longa duração que é buscada por meio da cultura, por vezes. Então, Delumeau vai em busca, então, saindo do plano também estritamente teológico, mas dessa ebulição do cristianismo. Passo aqui a ler um trechinho da obra do Delumeau, que eu acho que apresenta a via que ele vai seguir, aqui sem abrir aspas ou uma citação mais formal. Ele vai dizer isso na minha página 123, num dos parágrafos. Abre aspas. As duas reformas, a protestante e a católica, consistiram essencialmente na tomada de consciência do mal denunciado por Lutero e num esforço para responder à sede religiosa dos fiéis. Em definitivo, foram dois aspectos de um mesmo movimento. Fim de citação. Nesse trecho do Delumeau, que eu não quis aqui abrir a página, etc., para inserir para vocês, ele apresenta para a gente o caminho que ele quer traçar. Há um movimento reformador que mobiliza tanto a ruptura protestante como as reformas católicas, tanto as reformas que se manifestam em Trento, como as outras reformas que não ganharam uma institucionalização ou que ficaram muito presentes em algumas instituições do catolicismo. É nessa sequência que o nosso autor começa a falar aqui, então, de uma ideia de que a reforma, para ele, deve ser entendida como uma fome de Deus, como uma crise de crescimento. Então, observem como isso é interessante. Para Delumeau, e infelizmente, quando vocês pegarem alguns materiais didáticos, ainda vai soar assim, não dá para a gente pensar reforma como uma crise do cristianismo, no sentido de, olha só como a sociedade já estava ficando cada vez mais secularizada. Então, essa perspectiva é contra ela que o Delumeau está querendo se impor. E, infelizmente, como eu disse, quando vocês pegarem alguns manuais, ainda vai aparecer isso. Lutero se aliou à nobreza porque a nobreza queria lutar contra a igreja e por isso teve a reforma. A burguesia usou do cristianismo para buscar uma ascensão em algumas regiões da Europa contra as amarras feudais. Então, nunca é o cristianismo um elemento central da mobilização religiosa desses homens. Então, é contra isso que o Delumeau também está
se levantando e enfatizando que, para ele, o que ocorre é uma crise de crescimento do cristianismo. Existia cada vez mais um cristianismo que ele chama aqui ligado à devoção popular, das procissões, dessas marchas de flagelados. Vocês devem ver algumas imagens nos filmes sobre peste negra do século XIV, a presença das pessoas no canto, a questão da via sacra, o elemento das confrarias, reunindo leigos. Então há um movimento de uma intensificação da presença dessa população na questão do cristianismo, na devoção, na piedade popular, e para o Delumeau em torno desse movimento. Então, por exemplo, de pensadores católicos que discutiam a importância, lá que a gente falou do movimento conciliarista, de um sacerdócio universal, que acabaria sendo um tema-chave para os protestantes. Então, esse amplo movimento para o Delumeau, ele sim explica a reforma, né? Então, o Delumeau também vai falar dessa maior presença do Estado, das realezas, das monarquias, tentando orientar e elas conduzirem a reforma. Então, a gente vai falar no século XV e XVI da formação de igrejas nacionais. No mundo ibérico, a questão do padroado é muito forte para essa discussão. Então, como que a monarquia tende a voltar a orientar a escolha de bispos, arcebispos, abades, ela volta a influenciar isso. A questão dos tribunais do Santo Ofício em Portugal e Espanha fica ainda mais evidente, que são tribunais muito influenciados pela monarquia, tribunais religiosos, mas com um direcionamento ali de parte da monarquia. E o Delumeau também ainda destaca a questão da afirmação lenta do que ele chama aqui de um individualismo religioso, muito ligado a essa espiritualidade individual que ele explora em ligação com a devotio moderna, e também, em decorrência disso, a noção de culpabilidade pessoal, que para o Delumeau ela se abre para a questão do desenvolvimento da arte de morrer, uma série de obras que vão enfatizar a importância de, na hora da morte, a pessoa ter uma boa morte, uma morte cristã. Então, esse é um dos temas-chave da produção textual do século XV, XVI e XVII, a arte de morrer. E também é aí que ele nos leva ao problema das indulgências, e contrário às indulgências, como que também responde a essa discussão da culpa, a discussão protestante acerca do sacerdócio universal dos cristãos. Então, novamente, para o Delumeau não dá para a gente entender a reforma como um movimento só de crise da igreja, no sentido de crise aqui institucional, ou de uma crise do cristianismo. O cristianismo entrou em crise com a reforma. Ele fala que, pelo contrário, a mobilização do cristianismo agora católico, romano e protestante na Europa vai se intensificar, inclusive dando origem às famosas guerras de religião no século XVI e XVII em diferentes partes da Europa. Então, nessa linha que mais uma vez que eu falava de uma crise de crescimento. Para fechar, o último parágrafo desse capítulo, que eu acho que ele novamente reafirma essa ideia. Cito: o historiador é obrigado a fazer um diagnóstico quase oposto ao que antes deixava prever o desenrolar superficial dos acontecimentos. É verdade que houve caos e fratura, mas também, e talvez ainda mais, enriquecimento teológico e crise de crescimento. Fim de citação. Então, é nessa linha que o Delumeau vai nos apresentar a questão da reforma, a explicação dele para a afirmação da reforma. Brevemente, muito breve, o Delumeau se preocupa em falar da reforma ligada à questão do humanismo da imprensa. Eu destaco aqui alguns elementos. Então, como que a imprensa foi fundamental também para divulgar, como esse elemento das letras do Renascimento vai ser fundamental na questão da reforma, para divulgar os textos
publicados em língua vernácula para dar mais repercussão à obra de Lutero, e aí não dá para dissociar o sucesso da reforma sem esse cenário técnico, material, que é a questão do livro impresso. Então, a possibilidade de divulgação mais rápida das ideias também se fez valer por causa da imprensa, algo que os anteriores não conseguiram, nos séculos anteriores, podemos chamar de os pré-reformadores. Nós temos aqui uma maior circulação, então, das ideias, um maior desejo desse conhecimento mais profundo do texto, das escrituras, esse desejo de que o texto bíblico, tanto por alguns movimentos humanistas católicos, mas principalmente pelos movimentos protestantes, de levar o texto em língua vernácula ao maior número possível de pessoas naquela sociedade. Então é uma relação aqui entre o humanismo, imprensa e reforma que a gente tem que destacar. Basicamente foi isso. Novamente, essa foi uma aula dividida em parte 1 e parte 2. No primeiro momento, eu tentei apresentar a obra do Delumeau e inserir algumas discussões acerca da reforma. Nesse segundo momento, eu fiquei mais preocupado em discutir o nosso texto base, oferecer aqui, tentar esclarecer a perspectiva do Delumeau dentro dessa discussão, e a partir disso nós vamos avançar na nossa aula número 10 para a questão da reforma dos reformadores e depois para o tema da Inquisição, feitiçaria e do medo no Ocidente. Até a próxima, fiquem bem, com saúde e na paz. Tchau, tchau.